Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana aqui comigo. Satisfação enorme ter vocês perto, ter vocês aqui compartilhando, divulgando, ouvindo a gente, falando para os amigos, indicando pautas, mandando material. Isso fortalece muito o nosso corre. Se você está ouvindo o Rabiscos pelo Spotify, eu vou pedir para você deixar aquelas 5 estrelinhas para a gente. É de graça, não custa nada e ajuda a gente demais. Se estiver ouvindo no iOS, no Amazon Podcast, onde você estiver ouvindo aí, no Deezer, favorita, que também fortalece o nosso corre aqui, beleza? É isso, sem mais delongas. Hoje a gente vai falar com o escritor José Nelson Freitas. Olha só que por mais de 50 anos ele ficou escrevendo aí, compondo uma trilogia chamada O Segredo do Caminho, que conta a história de um casal de indígenas tupi-guarani que enfrenta inúmeros desafios para impedir a destruição do universo. Presunçosos esses indígenas, a gente vai saber o porquê. O livro 1, que é intitulado O Chamado, acabou de ser lançado. E é isso. Freitas, seja muito bem-vindo, quero muito conhecer a sua história. Fiquei muito feliz quando eu tive acesso ao seu livro e acesso aí também a um pouco da forma com que você criou tudo isso, e a gente vai querer ouvir você. Seja bem-vindo. Obrigado, meu garoto. Na realidade, escrever O Segredo do Caminho, como você bem falou, foi quase que uma epopeia, né? Porque na minha juventude, né, desde a minha criança e tudo, mas sempre gostei muito de literatura, né? Apesar de vir de uma família muito pobre, mas a gente, lá no Piauí, em Parnaíba, mas a minha madrinha e a minha irmã, mais velha, sempre naquela época, né, os livros, né, que eram adotados no ano seguinte, seriam exatamente os mesmos livros, e eu acabava pegando muito livro, não só livro de literatura, mas também livros relativos à própria didática, né, do ano que eu estava estudando, tá? O Segredo do Caminho, ele realmente me visitou durante a minha vida toda. Quando criança, né, eu realmente sempre imaginei alguma coisa nesse sentido. Mesmo porque uma das grandes felicidades que eu tive, eu vivi naquela época em que se sentava na calçada, né, as famílias da rua, né, e a gente ficava de assombração, histórias de lobisomem, história de Puma Meu Boi, Mula Sem Cabeça, e tem uma lenda lá no Piauí que chama-se Cabeça de Cuia, que é uma lenda muito interessante e me chamava muita atenção. Então, todas essas histórias, todas essas lendas, né, que eu Contar vivi essa lenda naquela época, agora da cabeça de cuia, fiquei curioso. maravilha, maravilha. Ela vai estar no segundo volume, se Deus quiser, tá? Ela vai fazer parte do segundo Então volume, é tá? bom não dar spoiler, então senão as pessoas não vão comprar Não, o livro. por enquanto não, mas só alguém procurar para saber o que quer dizer isso. É uma lenda específica do Piauí, tá? Do Rio, relativo ao Rio Parnaíba. Quando eu tive acesso aqui ao seu release aqui, fala que você por mais de 50 anos ficou escrevendo, ficou compondo. Você vem de um lar literário? Como é que é isso? Não, na realidade não. Na realidade, a minha família, né? Só para você ter ideia, o meu pai teve 11 filhos e minha mãe criou mais 10, tá? Que foram de famílias que morreram Caramba. onde ficava a fazenda do meu avô em Araiós, no Maranhão. Então a nossa casa era praticamente eu chamava de embaixada de Araioses, né? Porque todo mundo de Araioses que queria vir para uma cidade grande, que Parnamirim naquela época era uma cidade muito grande para nós, né? Estudar ou trabalhar ou ter oportunidade, mamãe fazia questão de trazer. E a minha família em si, somente uma irmã era que gostava de literatura, até de todos eles, tá? E essa irmã, que é a Nadir, foi a que realmente me inspirou em muitas coisas, tá? Em muitas coisas. Praticamente a vida toda foi ela. Porque em função da gente ter uma família muito grande, os mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Essa era a função, né? De cada um, né? Eu, por exemplo, cuidei da minha irmã mais nova, que é a Marlúcia, né? Que era a caçulinha. Então, eu fui um dos responsáveis pela, digamos assim, por acompanhá-la e pela educação, porque a mamãe não tinha tempo de cuidar de todo mundo, e o papai trabalhava. O meu pai era estivador da Rede Ferroviária Federal, você sabe o que é estivador, né? Então a gente trabalhava lá, o papai descarregava e carregava os trens quando chegava na estação lá de Parnaíba, tá? Com material vindo de Teresina e produtos vindo das cidades que o trem, o percurso dele, tá? Então, a minha família mesmo não era de literatura, tá? Só minha irmã. O que tinha era essa paixão que eu sempre tive, né? Por histórias, né? Então, a minha madrinha, que é a Criselite, ela, quando viu que eu realmente gostava de literatura, que eu gostava de ler, adorava também de história, então esses livros ela pegava e trazia para gente, tá?
trazia para mim, porque a gente na época não podia comprar livro, né? A gente não tinha dinheiro para comprar livro. Só para você ter ideia, o, o livro, sapato, eu tinha uma roupa que era de missa e o resto era short, coisas extremamente vagabundas para ficar no dia a dia, né? Só tinha uma roupa, muda de roupa. E sapato eu só vim calçar praticamente pouco antes de me casar, tá? Isso que você falou, né? Você é de origem humilde no Piauí, uma madrinha que te estimulou e hoje você lançando Sim, o livro. É curioso isso, né? E como é importante as pessoas que estão nos ouvindo saber disso. Às vezes, uma criança que o livro continua sendo muito caro, é um produto caríssimo no Brasil e muita gente não tem condição. Como é importante se a gente puder estimular alguém ou chegar em alguém e mostrar para uma criança a magia da literatura, né? Porque é impossível não gostar da literatura, porque a com literatura é um certeza, gozo, com né? certeza. Com certeza. O primeiro livro que ela me trouxe, que ela me deu, né, só foi o Guarani, só para você ter uma ideia, tá? Caramba, olha só. Então, praticamente eu li toda a obra de José de Alencar, toda, durante parte da minha juventude, né? Machado de Assis também, ela sempre trazia esses livros bons, né? Um dos livros do Machado de Assis que me chamou muita atenção naquela época e acabou me criando um problema sério psicológico foi o Alienista, né? O Não sei se alienista, você olha já leu o só. Alienista. Já está curado Depois do eu, problema psicológico já? pois é, rapaz, para te falar a verdade, eu acho que não, tá? Eu ainda sofro de depressão, tá? Eu, não sei, eu digo que essa depressão é a doença do século, né? Então eu tenho um problema de depressão. Tem época que ela não me pega, tem época que ela não me pega, me derruba no chão, mas eu procuro ser mais forte do que ela, tá? Mas voltando para o tema que a gente estava falando, então eu não vim de uma família de literatos, tá? Mas eu estive próximo de amigos e de pessoas que gostavam de literatura e que me traziam, né? E outra coisa também que eu gostava muito era da literatura de cordel. Quando eu ia para o mercado, fazia as compras para mamãe, né? Aí eu ficava lá, demorava mais tempo ouvindo ali o pessoal, aquilo me chamava muita atenção. Então eu acabei criando, né, um elo muito forte, né, com essas histórias épicas, né, porque a literatura de cordel, toda ela é épica, né? Inclusive, olha só aqui o tanto de cordel que eu tenho. Caramba, o pessoal de casa não tá vendo, mas muitos, hein? São mais de 100 exemplares, tá, de literatura de cordel. Eu sempre gostei muito. Primeiro porque é uma literatura muito simples e uma literatura que diz muito da raiz brasileira, né? É Eu maravilhosa. sempre gostei. Eu sou apaixonado pela literatura de cordel e eu É acho que é muito rica de fato, assim. muito rica, muito rica, muito rica. Então, o Segredo do Caminho, ele não dessa forma que ele está aqui no livro, né? Mas eu sempre imaginei escrever alguma coisa. E na juventude, eu participei muito ativamente do Clube dos Poetas Cearense, né? Final da década de 60 até 1972, tá? Que aí quando eu me casei, né, aí eu tive que cuidar da esposa, da filha, né, dos filhos e me preocupar exatamente em construir a minha família. Quantos Meu, anos o senhor tem, porque Freitas? Que mal lhe pergunte. 73 anos 73 anos. E O Segredo do Caminho é o seu primeiro livro? é o primeiro livro, É a sua primeiro estreia. livro, Olha que interessante. estreia. E eu quero que você fale um pouco disso também, mas eu queria entender um pouco mais a história desse casal de indígenas Tupi-Guarani que enfrenta desafios para impedir a destruição do universo. Eu queria entender um pouco isso, a temática Perfeito, e como que foi perfeito. chegando isso lá atrás e como que se desenvolveu hoje, assim. Essa história que está desenhada no livro, está escrita no livro, ela foi inspirada realmente do Caminho de Compostela. Quando eu e minha esposa, a gente subiu os Pirineus e eu vi aquela imensidão, né? Nós fizemos em 2019. Fizeram ele todo ou não? Todinho. Saímos da França, de Caramba. Saint-Jean-Pied-de-Port, e chegamos até Santiago de Compostela, tá? 2019, Foram é recente, então. recente, foi 31 dias caminhando, tá? Caramba. No final, a nossa peregrinação, o caminho em si são 887, porque a Espanha só conta o percurso dentro do país, dentro da Espanha, ela não conta o trecho francês, tá? O trecho francês é alguma coisa em torno de 30 e poucos quilômetros, tá? O que que levou vocês a fazerem o caminho? Aí é que tá, né? É uma história também muito interessante que remonta à minha juventude. Quando eu entrei na Faculdade de Direito, em 1969, tá? Lá no Ceará, na UFC, cachaceiro que só uma porra, né? Bebia muita cachaça, essas coisas todas, né? E um amigo nosso, né, de repente sumiu. E naquela época, né, a gente estava naquela época dos militares, né?
É tanto que a Faculdade de Direito, várias vezes, a gente foi sitiado. Teve uma época que nós ficamos uma semana sem sair da faculdade, que saísse todo mundo era preso, essas coisas malucas aí daquela época, da ditadura militar, né? E esse amigo sumiu. E como nós tínhamos um professor de filosofia que praticamente eles mataram, né? Porque ele levou muito choque no corpo, né? Eu não vou dizer aonde, mas as partes íntimas dele ficaram exatamente destroçadas, né? E depois de um certo tempo, quando ele soltou, ele morreu. E a gente sempre tinha essa percepção de que um de nós poderíamos acontecer isso com a gente. E esse amigo sumiu. Então ele sumiu, e quando foi no começo do ano seguinte, ele apareceu magro que só um palito, né? E todo mundo, quando o viu, achou que era um fantasma dele, né? E aí ele sentou na mesa, né? No buraco da Gia, que era onde a gente bebia, né? E falou, ó, cara, eu sumi porque eu peguei aqui um cargueiro e fui com a mochila, fui para a Europa. Chegando na Europa, eu desci na França, e lá na França eu ouvi falar de um tal de Caminho de Santiago de Compostela. Aí eu fui fazer. Então ele contou a epopeia dele, né? De dormir na porta da igreja, de dormir, porque naquela época não tinha a estrutura que tem hoje, né? Hoje realmente a estrutura é maravilhosa. Naquela época ele praticamente viveu como efetivamente um peregrino, né? Porque hoje a gente tem os albergues e tudo mais, naquela época não. Então ele falou que passou fome, teve muita gente, né, que achava que era mendigo, aquelas coisas todas, né? Mas enfim, aquela história me alertou, ficou aquilo na minha cabeça, somando com todas as histórias que eu ouvi durante a minha infância, né, lá em Parnaíba, aquilo me reforçou, né? Poxa vida, poderia escrever alguma coisa nesse sentido. E aí aquilo ficou. Só que, né, eu me casei, né, aí não pude continuar escrevendo. O Clube dos Poetas ficou para depois, eu tive algumas antologias. Então, quando foi em 2019, 2018, a minha esposa, ela cismou que queria fazer o Caminho. Eu sempre falei para ela, vamos fazer o Caminho, mas de repente ela falou, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Porque ela tinha acabado de fazer também as Olimpíadas e a gente acabou conhecendo alguns amigos que tinham. E ela ficou apaixonada e aquilo realmente me incentivou de novo. Só que, na realidade, eu trabalhava numa empresa e não tinha como tirar 30 dias para ficar caminhando, né? Não tinha como, nunca tirei férias de 30 dias em toda a minha vida, nunca, nunca, nunca. Mas era 10 dias, uma semana e tudo mais. Aí, quando realmente eu vi que ela tinha comprado as passagens para ir sozinha e tudo mais, aí um amigo meu falou, cara, tu tem que ir com ela, você tem que ir com ela. Que era o nosso instrutor, né? Que a gente é maratonista também, tá? Eu e ela, a gente Ah, já olha só, fizemos interessante. várias maratonas, tá? Várias. E aí decidi 2 meses antes dela ir. Ela pegaria o voo no dia 18 de agosto, ou seja, quando foi em julho, eu falei, ó, eu vou. Aí a gente foi. Então, na realidade, ir para o caminho de Santiago, fazer o caminho de Santiago de Compostela, realmente o mérito foi dela, tá? Porque ela iria sozinha. Porque eu tô com ela há 53 anos, cara, e quando ela mete um negócio na cabeça, sai de baixo. Não Foi um tem quem momento de, segure, não. foi um momento de reconexão de vocês também, porque por mais que Foi. tantos anos de casado, é diferente você estar 24 horas com a pessoa caminhando, né? Com certeza. E não só o fato de estar caminhando, né? O importante são aqueles momentos em que você está sozinho, né? E você não vê viva alma no caminho, ninguém. Só vejo só a sombra dela, porque normalmente, como ela gosta de caminhar, ela ficava 2, 3 quilômetros na minha frente, né? Enquanto isso, eu ficava admirando a paisagem, tirando fotos, filmando e tudo mais. E é tanto que no final eu acabei criando mais de 100 vídeos, né? E mais de 3.000 fotos. Então, eu tenho fotos maravilhosas de coisas que aconteceu. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm um acervo de fotos e de vídeo que eu tive no caminho, que eu acabei montando no caminho de Santiago de Compostela, tá? Então, quando eu estava lá, aí quando a gente subiu os Pirineus, aí eu imaginei, falei, caramba, vi aquela coisa toda, né? E o que realmente me chamou a atenção é que nós estávamos com o sol brilhando, como se fosse o sol de meio-dia aqui, né? Porque agosto lá na Europa é muito quente, né? E de repente caiu uma névoa, sabe? Aquela névoa que você não via 1 metro à tua frente. Aí nessa névoa a gente quase que se perdeu. Quando a gente desceu a Pirineus, aí eu tenho até um vídeo que eu gravei, tá? A história já estava pronta, tá? Na época, eu já tinha identificado algumas pessoas, né, no caminho, né? Achei interessante, né, o comportamento delas. E eu já tinha também já praticamente os personagens montados. É tanto que eu montei um vídeo exatamente explicando isso. Ó, a história vai ser assim, 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 tal, 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 tal.
os personagens tal, 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 tal. E no decorrer do caminho, a história foi ficando mais madura, mais madura, mais madura, mais madura. Quando nós chegamos em São Paulo, os personagens principais eram dois europeus, tá? Era um italiano e uma espanhola que a gente conheceu, tá? Que era o Babello, que é um italiano que se tornou meu amigo, que é um dos personagens, né? E a Ana, que era uma europeia, né? Só que chegou aqui no Brasil, eu comecei a pensar, mas por que que eu vou fazer dois personagens principais como dois europeus? Não tem sentido. E eu tinha acabado de fazer uma pesquisa muito grande, porque eu tenho um irmão que ele morou durante 20 anos na aldeia Yanomami, lá em Roraima, né? Aí eu pensei, por que que eu não transformo esses dois principais personagens em dois índios Tupi-Guarani? Eu acho que a forma que eu tenho, a minha seria, digamos assim, o meu reconhecimento por tudo isso que está acontecendo com os nossos índios, né? E seria a forma de reconhecer e de dizer o seguinte, olha, eu reconheço vocês como vocês são, tá? E os dois personagens, quando eu defini que eram eles, acabou crescendo de uma maneira realmente surpreendente, tá? E hoje eu acho que eu fiz a coisa certa em colocar dois índios Tupi-Guarani, tá? A história em si, ela gira em torno do seguinte, tá? Os magos, na antiguidade, descobriram que o universo eles estava para colapsar, porque todos nós sabemos que o universo está em expansão. E os magos identificaram que a expansão do universo ia fazer com que, né, chegasse um momento em que essa expansão ela ficaria de uma forma tal que ele se colapsaria, tentando exatamente voltar para o ponto de origem, né? Como se fosse, digamos assim, o sentido do elástico. Você puxa, mas chega um momento que não tem como você segurar, tá? Ele se rompe. Então, os magos, o que que eles fizeram? Eles também descobriram uma forma de como impedir isso. Seria exatamente criando um objeto poderoso que pudesse reter o poder do universo. Então, eles lançaram 33 pedras no espaço. Essas pedras, elas circunnavegaram todo o universo. E essas pedras eram para cair em um planeta conhecido por eles, tá? Essa era a ideia, tá? Só que um dos magos que acreditava que o que esse mago principal, que é o Anacon, estava propondo, era simplesmente uma teoria absurda, ele não acreditava que realmente o universo ele entraria em colapso, ele, ele sabotou, né, as pedras e não e fez com que essas pedras caíssem em um planeta totalmente desconhecido, porque o que ele queria era depois tentar recolher ele mesmo essas pedras, tá? E, se fosse possível, ter esse objeto poderoso, porque aí ele dominaria o universo de uma forma realmente surpreendente, né? Quem tivesse esse objeto. Então, a história ela gira exatamente em torno disso. E é uma história atual, porque nós sabemos que o universo está se colapsando. E o segundo ponto é que nós estamos sabendo também, né, que a situação em que hoje nós estamos como nosso meio ambiente, o planeta, nós estamos chegando quase que a um, a um momento de ruptura, né? Se nós não tivermos realmente cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa casa, ela vai acontecer o que aconteceu com os dinossauros também, tá? Então, isso também, para mim, foi uma forma de chamar a atenção por aquilo que está acontecendo hoje aqui com a Terra, tá? Eu acho Então, que, fazendo um parênteses que você está falando, eu acho muito urgente isso, esse pensamento que o senhor teve de tirar da mão dos europeus e colocar os protagonistas como um casal de indígenas, refletir o meio ambiente, refletir essas forças da natureza, elas são muito urgentes e no ponto de vista de tudo, porque eu costumo falar que a literatura documenta uma época, documenta uma era, né? Nós saímos de uma pandemia, nós estamos aí vivendo um momento de aquecimento global muito catastrófico. Eu acho que a literatura que consegue dialogar com isso, ainda que com fábulas, ela faz com que as pessoas parem e pensem, parem e se reconectem também. O que eu acho interessante isso que o senhor falou, até dentro do que falou que é maratonista, né? Tem até um livro do Murakami que fala do que eu falo quando eu falo de corrida, que ele faz umas reflexões muito bonitas disso, ele consegue linkar muito essa busca que nós temos por nós
mediante algumas condutas que a gente tem dentro de um desafio pessoal, dentro de uma escalada, dentro de uma reconexão com a natureza, um retiro, uma desconexão, né? A gente está muito conectado. E eu ouvi o senhor falar, o senhor que vem escrever depois de mais velho, depois de passar tempos pensando numa história, depois se fortalecer através de um caminho espiritual, de certa forma, né? Dentro desse Sim, misticismo todos, acredito que te torna uma pessoa melhor também, além de ser um com escritor, certeza. muita coisa para contar, né? E eu queria entender esse caminho, assim, o senhor foi dentro, o senhor falou que foi filmando, tirando foto, como que foi feito, como que foi sentindo essas mudanças? Porque eu conheço algumas pessoas que fizeram o caminho, todas elas me descrevem momentos que parece que passam uma vida toda nesses pequenos, esse pouco intervalo de dia, mas passa uma vida toda dentro de um amadurecimento, um crescimento, até a morte, que é o final do caminho. Como que foi isso? É exatamente isso, tá? No momento em que a gente começou, quando nós estávamos chegando em Horizon, que é a primeira grande parada antes de você começar a subir efetivamente os Pirineus, a primeira questão que eu levantei é o seguinte: o que que eu estou fazendo aqui, tá? O que que eu vou caminhar 31 dias e ficar mais 4 dias em Santiago de Compostela, mais 5 dias em Santiago de Compostela, para depois voltar para o Brasil? Por que que eu não vou agora? Pegar um voo de volta, meu Deus do céu, tá? Mas aí, sabe o que acontece? É bem o que você falou, tá? A cada passo que dava, é, a tua vida, ela se passa como se fosse um flash, tá? Sabe aqueles lances que você fez, o que você não fez, o que você poderia ter feito, né? Como poderia ter sido, tá? Tudo aquilo te passa pela tua mente. Mas o mais importante que aconteceu comigo no caminho foram várias coisas que no final, né, só que eu cheguei, mas quando eu chegava nos albergues, era que eu tinha sido uma das pessoas, digamos assim, né, que tinha sido contemplada por isso, com isso, tá? E isso foi fortalecendo mais, tá? Então, o caminho foi uma espécie de redescoberta, tá? Porque durante, como te falei, né, 50 anos, eu fiquei cuidando de filho, esposa e netos, né? E o caminho, ele me fez dizer o seguinte: caramba, eu preciso ainda continuar do jeito que eu levei a minha vida toda? Será que eu não preciso, a partir de agora, né, pensar um pouco mais em mim, pensar um pouco mais na minha esposa? Durante 17 anos, 18 anos, eu trabalhei na Ponte Aérea Rio-São Paulo, né? Então, sexta-feira, né, eu vinha do Rio para cá, ficava fim de semana. Quando era segunda de manhã ou domingo à noite, dependendo da situação da empresa, eu voltava para o Rio. Isso foi 18 anos. Quando ela não podia ir, quando ela podia, ela ia para o Rio e a gente ficava. Então, para nós, era uma coisa realmente extremamente dolorosa. Mas eu me sentia muito bem vivendo essa vida, tá? Eu achava aquilo ali um tremendo de um desafio, né? O caminho, ele me alertou exatamente para isso, tá? Não só pelas coisas que aconteceram, tá? Porque aconteceram cada coisa que realmente a gente fala assim, meu Deus do céu, o caminho realmente é especial. Só para, vou te contar dois casos que foram extremamente significativos para me tomar a decisão e virar a mesa, tá? O primeiro foi o seguinte: eu estava com ela, a gente saiu de um albergue 5 horas da manhã, ainda estava tudo escuro, e eu comprei, né, nós dois compramos, né, uma lanterninha para botar na cabeça, né, só que era uma lanterna vagabunda, que eu falei: a gente vai comprar, ninguém vai usar esse negócio, tal, tal, tal. Aí a gente saiu da cidade, né, eu não me lembro qual é, mas eu tenho esse filme que eu filmei, tá, antes e depois, tá. É, é, Aí quando a gente saiu da cidade, o que aconteceu com a lanterna, o minha e a dela, simplesmente a bateria morreu. A bateria morreu. Então, aí a gente estava começando a entrar na parte da trilha, que era uma mata fechada, não tinha uma vival, uma luz, uma coisa qualquer. E aí, quando você olhava para frente, o que você observava era várias trilhas. Só que as trilhas do caminho, elas são marcadas, né? Tem as setas que marcam o caminho. Mas se você pegasse uma trilha errada, você ia bater em outro local, e você, no máximo, no mínimo, você ia perder aí uns 4, 5, 6 quilômetros, né, caminhando, né? E aí eu falei para ela: vamos parar aqui, vamos observar um pouquinho aqui, ver. E aí a gente parou.
Não sei se você acredita em espiritualidade, mas chegou um certo momento, eu olhei para o chão e eu vi uma luz refletindo das minhas costas para o chão. Aí eu cheguei para ela e falei, meu amorzinho, você está vendo essa luz aqui no chão? Ela falou, não estou vendo não. Eu falei, ó, olha, observa aqui, observa direitinho aqui, ó. Aí ela olhou e falou, ah, eu estou vendo. Aí quando eu me mexia, a luz já acompanhava. Imagina como se fosse uma lanterna, né? Aí quando eu me movimentei, aí ela me mostrou um totemzinho onde estava marcado o caminho. Eu falei, é por aqui. Aí a gente foi, nós fomos caminhando. Aí eu tentei filmar, não filmou, era tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Eu tentei tirar uma foto, na foto tudo escuro, não, nada, não pegava luz, né? A única coisa que a gente via eram os pontos dos carros lá na estrada, vindo ou voltando, né? O vermelho, né? Ou os faróis, né? Aí, de repente, veio um cara com aqueles farol de caminhão e iluminou o caminho para a gente. Eu falei, agora sim, a gente está tranquilo, a gente sabe que nós estamos no caminho certo. Aí eu filmei, ainda estava escuro, eu filmei, a gente filmou, nós montamos, né? Fizemos, eu inclusive chorei nesse momento que eu achei que foi uma coisa de Deus, tá? Esse foi um. Um outro foi, nós estávamos no caminho tranquilo, e aí tinha uma placa dizendo que tinha uma igrejinha do século IX, a igreja romana do século IX, que ficava a uns 3 quilômetros de distância da trilha. Eu falei, era como era dia, né? Estava tranquilo, eu falei, vamos subir lá, vamos conhecer. Aí nós fomos, quando chegamos lá, era uma igrejinha pequenininha, parecia uma capelinha, sabe? Essas capelinhas bem pequenininha mesmo, de cidadezinha bem do interior, dessas fazendas aqui de Minas Gerais. E aí ela entrou, eu falei, entra aí, meu mozinho, pega o teu carimbo lá. Aí tinha várias pessoas, aí se sentaram, tinha uma freirinha que estava carimbando lá o, o passaporte, né, do peregrino, e tinha uma freira, num altarmozinho bem modesto, de joelho. Essa freira, de repente, ela se levantou e olhou para as pessoas e veio direto para mim. Tinha umas 20 pessoas dentro da igreja. Eu tenho a foto, tá? Não tenho a foto dela, porque eu não Olha tirei, só. né? Também ninguém notou. Ela chegou, pegou minha cabeça, encostou na cabeça dela e fez uma oração em latim. Eu estudei latim quando eu era criança, né? Lá no Piauí. E que na minha América a gente estudava latim, né? E, e aí a única coisa que eu entendi dela foi Nossa Senhora, tá? Aí ela depois me abençoou, fez o sinal da cruz e voltou para o lugarzinho dela. Todo mundo achou estranho aquilo, e eu mais ainda, né? Bom, aí quando a gente saiu da igrejinha lá, que a gente voltou para a trilha, nós enfrentamos pelo menos uns 18 quilômetros de um deserto que não tinha nada. Imagina isso, 11 horas, e você, um sol de 37 graus, e você olhava para frente, não tinha ninguém, olhava para trás, não tinha ninguém, e você sem água, eu e minha esposa sem água, sem absolutamente nada. Aí eu pensei, falei, caramba, a gente vai morrer aqui de sede. Aí chegou um momento, eu me lembrei da irmãzinha, eu falei, ela falou Nossa Senhora, aí fiz uma oração para Nossa Senhora, pedi para Nossa Senhora que água eu achava que era muito difícil, mas que ela mandasse pelo menos uma brisa para refrescar aquele sol, porque não tinha uma planta, uma árvore que você pudesse ficar embaixo para te fazer sombra. E por incrível que pareça, eu fechei a boca, o vento veio, a brisa veio. A brisa veio, e Olha aí só. a minha esposa falou, olha, você tá vendo essa brisa? Eu falei, Conceição, eu filmei essa, eu acabei de pedir para Nossa Senhora essa brisa, Caramba. e fiz um videozinho exatamente falando dessa secura de que eu achava que eu ia morrer, tá? E o interessante não foi só isso, o interessante é que quando a gente estava entrando, umas 3 horas da tarde, estava entrando na cidade, a brisa simplesmente parou. 20 metros na frente tinha uma barraquinha de um cara vendendo água geladinha, e aquele ali, para mim, foi a melhor água que eu bebi na minha vida, nos meus Não tem como 70 anos de voltar, vida. não tem como voltar a mesma pessoa, né, Freitas? Não tem, cara, não tem. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, quer dizer, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, pera, Conceição, eu vou jogar tudo isso para cima. A minha esposa, ela sempre foi uma pessoa muito maneira, muito cúmplice comigo, tá? Com tudo aquilo que eu sempre fiz, tá? Coisas boas e, é claro, coisas ruins, ela sempre me critica, me mete o pau, né? Ela realmente briga mesmo, porque ela sai de baixo. Só para você ver, né? Ela ia para Santiago sozinha. E, e aí eu falei, ó, vou virar a mesa, não dá para continuar não. Mesmo porque no caminho de Santiago você acaba descobrindo que você não precisa de muita coisa para viver, tá? Você não Uhum. precisa. Você não precisa acumular. Por que que eu vou ter que acumular coisas, tá?
toda a minha vida, como te falei, né, eu vim de uma família muito pobre mesmo, cara. Tinha dia que a gente não tinha o que comer. Imagina você não ter o que comer, ou imagina você comer farinha de puba com uma banana, tá? Você chegar da escola e só ter isso para comer, e mais um copo d'água. Isso não foi uma, nem duas, nem três vezes, não, tá? Eu tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho, tá? E, e aí eu cheguei para ele e falei, ó, Eu tinha um salário muito bom, né? Eu falei, eu pedi minhas contas, eu não preciso, meus filhos estão criados, aquilo que eu sonhei, né? Eu te falei que a gente foi muito pobre, o meu grande sonho era deixar uma propriedade para cada um, para não pagar aluguel. Eu tenho 3 filhos, e isso a gente conseguiu fazer, tá? Cada um tem. Para quê? Então, o que eu ganhar, o que a gente ganhar, a gente vai usar para passear. Eu já estava fazendo mais ou menos isso, é tanto que eu e ela, a gente, apesar de não falar inglês, nós conhecemos vários países, tá? Alemanha, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, várias vezes, sem falar inglês, tá? Não falo uma palavra em Nossa, inglês. interessante. Imagina você chegar no restaurante e o cara te vir com o cardápio, você olha, é tudo em inglês. Aí você te dá aquele branco. Aí o cara olha para você e fica te perguntando. Aí o cara aponta, aí faço aquele jeito de comer, o cara vai entender. Aí eu me levantei, sacudi os braços, né? Aí o cara, chicken. Eu falei, yes. Aí ele Pessoas se saiu entendem, né? fazendo esse gesto das asas da galinha, né? Ou seja, a gente sempre foi muito O bom, ser acho que humano nesse se sentido. vira, né, Freitas? Exato. E aí, cara, eu falei com o meu chefe, né? Ele achou que eu estava fazendo uma bobagem, mas, como eu falei, na decisão já não tem muito o que fazer, não, tá? E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu pensei, caramba, eu vou fazer o quê? Quando eu descobri, né, que eu estava aposentado e que não ia mais voltar para o Rio de Janeiro. Aí, cara, foi punk, né? Aí a minha filha foi que falou, papai, descubra uma coisa que você gosta de fazer, porque senão vai ser difícil. E foi aí que eu me lembrei, por que que eu não volto a escrever? E foi aí que eu peguei os meus apontamentos, né? Eu tinha mais de 100 observações que eu fiz no celular, né? No, na, no, de cada, cada passo, cada personagem, né? Por exemplo, falei, não, vou escrever, e comecei a fazer uma pesquisa muito grande, né? Sobre física, sobre os indígenas, sobre várias, não só, né? É, lendas, né? Brasileiras da minha terra, né, europeias também, tá? Ou seja, eu fiz uma miscelânea de lendas e a gente acabou chegando no Segredo do Caminho, que é uma trilogia, né? O primeiro livro é esse, né? Que é o Chamado. O segundo livro vai ser Os Guardiões do Caminho, né? Que é exatamente aonde, né? Eu vou mostrar como foi que Trentoir, que é um francês, que inclusive esse personagem eu me inspirei num cara que eu vi, tá? Que era um cara extremamente arrogante, né? Do caminho, sabe? Aquele cara que parece que tem um rei na barriga e falava alto e gesticulava muito, criticava, né? Porque eu falo um pouco de francês, né? E o que me marcou esse cara foi uma crítica que ele fez às mulheres, né? Acho que ele estava lá falando só com francês, acho que achou que ninguém estava entendendo, mas eu entendi, tá? Porque quando você vai nos albergues, você dorme com 30, 40 pessoas no mesmo quarto, tá? As camas realmente é aqueles beliches, né? E eles estavam falando das mulheres, tá? E falou inclusive da minha esposa. Aí eu fui lá e mostrei o dedo na cara dele, né? É. E então, é claro que Ele virou personagem do seu livro. ele virou personagem, exatamente o personagem, esse personagem que é o anti-herói, né? Que é o Trentoir. Então, no segundo livro, eu vou mostrar exatamente como foi que o Trentoir, ele criou, né, os Guardiões do Caminho, né, para exatamente impedir, né, que os nossos índios, né, possam recolher as pedras mágicas e montar o colar universal, tá? E o Outro detalhe terceiro? também interessante desse livro, que acho que vale a pena, é que a mulher será a única pessoa que poderá carregar o colar, tá? Só a mulher. E aí vai É, ter eu vou explicar especificamente por que só a mulher, porque não o homem, né? Por que não o Yakikan, que é o herói, por que não o Parker, por que não outros personagens? Por que uma mulher e por que exatamente a Anaí, tá?
E a Nain, a personagem Nain é minha esposa, né? Porque a personalidade dela tá aqui, tá? É aquela mulher guerreira, né? Que não tem. E você conheceu mais a sua esposa? O senhor se surpreendeu alguma coisa com sua esposa nesse caminho, nesse tempo? Falou, nossa, eu Sim, não conhecia isso dela, apesar de tantos anos sim, casado. sim, sim. A força. Eu sabia que ela sempre foi uma mulher muito corajosa, muito, sabe, muito aguerrida, né? Mas imagina, né? Você no caminho de Santiago de Compostela, você ficar 2, 3 quilômetros de distância do teu parceiro, sabe? Aquilo ali eu achava admirável, ao mesmo tempo eu me preocupava muito. Eu falei, essa mulher é doida. Mas aquilo me forçava, inclusive, a caminhar, tá? E o caminho, essa descoberta, é, ela foi mais sintomática, tá? Porque realmente ali eu vivi na pele. Uma coisa é o dia a dia, porque o dia a dia você acaba não. Claro que a gente assimila, né? Porque 50 anos de casado são 50 dias, tá? Mas lá no caminho foi que eu vi mesmo, tá? Porque uma pessoa com 70 anos fazer o que ela fez não é fácil, não, tá? Não é fácil, não. Não Nossa, é é para qualquer um, não. admirável demais. 70 É anos, fazer o admirável, caminho com admirável, força, admirável. cumprir ele todo. É para se contar num livro mesmo. Ô, Freitas, e o terceiro livro? Você não chegou a comentar dele. Como que vai amarrar essa história? O terceiro livro é o seguinte, vai ser o segundo, então, são os Guardiões do Caminho, o terceiro livro é o Colar Universal, tá? O terceiro livro é onde eles passam, né, os últimos grandes desafios, né, porque durante o caminho terão 7 portais mortais, tá? Que eles terão que enfrentar, tá? Eles enfrentarão esses personagens, né? E no último tem um portal que o próprio Trentuar ele chama de a Porta do Inferno, tá? Então, esse vai ser realmente uma coisa muito, muito louca, tá? E depois que eles ultrapassarem a porta do inferno, que é o último portal, o colar automaticamente ele vai ser montado, a mulher vai tomar nas mãos esse colar, né? E ela vai entregar ao rei de Iria Flávia, né? Que é exatamente Santiago de Compostela, né? E lá ela vai entregar, né? E só antecipando o final, tá? Tanto ela como Yaquecan, quanto Nadirana e Deltan, eles se tornarão em 4 estrelas, tá? Eles não voltarão. Eles serão transformados em 4 estrelas, que para mim será a Cruzeiro do Sul, tá? Olha só, super Cruzeiro spoiler do no Sul. final. Freitas, eu quero te agradecer muito os seus ensinamentos. Eu fiquei muito feliz de conhecer a sua história e de saber que uma reflexão pessoal reverberou não só em você, mas reverberou no mundo, de certa forma, com o seu livro. Né? Quando a gente coloca um livro, a gente perde a autoria dele, ele cai no mundo e a gente pode encontrar novos laços, novos abraços. Eu fiquei muito contente de ter essa proximidade. Quando a Vanessa me procurou para indicar a pauta, inclusive, quero deixar um beijo aqui para as meninas, a Vanessa e a Patrícia Jimenez, que Duas nossas grandes ouvintes, garotas. e agradecer a indicação, porque o Rabiscos é essa coisa maluca, né? Chegam sugestões de pautas de todos os lugares e algumas cutucam a gente, e a sua foi uma dessa, né? O seu livro foi uma coisa que me cutucou, me chamou a atenção, recebi ele aqui e ele está maravilhoso. E muito obrigado. Eu queria que você falasse para o pessoal onde que encontra o seu livro, como que encontra você, onde que compra o livro, como é que funciona aí o seu serviço. Tá em praticamente todas as plataformas de vendas, Magazine Luiza, tá no Amazon, na Americanas, está na estante virtual, tá? Está na própria editora, tá? Vários lugares, tá? Aqui em São Paulo está na Livraria Martins Fontes, tá? E um detalhe também super interessante, Tadeu, é que esse livro realmente, para mim, ele parece que não só me renovou, né? Mas ele me deu, né? Uma outra visão de mundo, tá? Outra visão de mundo, tá? A gente, e também porque a gente sempre pensa, eu tenho 70 anos, por que eu vou ficar sonhando? Eu acho que enquanto a gente viver, a gente vai sonhar, né? E esse livro realmente foi um sonho que eu realizei depois de mais de 50 anos, tá? Demorou muito, tá? Mas eu acho que ele chegou no momento certo, né? E está sendo extremamente prazeroso. A única coisa que eu preciso agora realmente é me recuperar dos meus pessoais para poder dar continuidade, né, ao trabalho que eu comecei, né, e divulgação do livro. Mas a gente vai chegar lá, tá? Se Eu Deus quiser, se Deus desejo uma quiser. boa recuperação. O pessoal de casa não sabe, mas ele está passando por uma recuperação nos olhos, né? E desejo aí uma boa recuperação para o senhor. Obrigado mais uma vez por tudo. E quando lançar o livro 2, volte aqui para nos contar. Vai Com ser, certeza, vai ser um com prazer certeza, recebê-lo aqui com novamente certeza, para esse certeza. papo.
Obrigado, querido. Gratidão, é minha palavra. Obrigado mesmo. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta com mais um autor ou alguma autora contemporânea falando sobre literatura. Quem não está acompanhando, acompanha a nossa série especial, Álbum de Lembranças, inventadas ou não, que o Rabisco está lançando todo mês, um episódio por mês. Eu e o João Nunes Júnior, entrevistamos algum artista brasileiro que vai abrir o seu álbum e contar um pouco a sua história para a gente. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.